querida Nájila Alves, com um serviço de utilidade pública. Muitas pessoas ainda têm dúvida. O São Marcos voltou a atender pacientes com câncer? Os atendimentos estavam suspensos, havia quase 20 dias, e agora a gente traz aí um desfecho feliz. Bem, vamos saber a partir de agora. Hospital São Marcos, o tamanho da fila, a auditoria e o que vem por aí. Explica pra gente, França, primeiro, se os atendimentos a novos pacientes oncológicos foi retomado e em que bases? Olha, Ari, serão retomados, o Hospital São Marcos já prepara essa retomada, a previsão é de que nas próximas horas isso já aconteça, falta acertar apenas ali alguns detalhes. No entanto, técnicos do Ministério da Saúde estiveram na unidade de saúde realizando uma auditoria, realizaram alguns apontamentos e liberaram emergencialmente 1,5 milhão de reais que vai viabilizar essa retomada dos atendimentos dos novos pacientes, porque a fila ali já estava aumentando. Eu coloquei, inclusive, ali em cartela informações sobre essa auditoria, o tamanho que estava essa fila e o que esperar a partir dessa pactuação do Ministério da Saúde com o Hospital São Marcos, Prefeitura e Governo. Vamos lá. A auditoria do Ministério da Saúde aponta a necessidade de separar gastos do SUS e da rede privada. O hospital tem um mês para detalhar essa divisão. Um novo aporte de recursos vai depender de maior transparência na prestação de contas. O governo federal já liberou 1,5 milhão agora, em caráter emergencial. Novos recursos serão destinados à compra de medicamentos e insumos para os pacientes do SUS. O atendimento a novos pacientes oncológicos será retomado hoje, dia 23. Cerca de 190 pacientes aguardam regulação pela Fundação Municipal de Saúde. É muita gente. E o Ministério Público acompanha a auditoria e o processo de prestação de contas. Bom, Maria, a expectativa é que na tarde de hoje, como eu citei, em algumas horas isso já seja viabilizado, mas como a gente vê aí na cartela, 190 pacientes já estavam na fila aguardando esse atendimento e a gente lembra que a legislação federal garante que todo paciente oncológico tem ali que ser atendido, iniciar o tratamento em um prazo máximo de 60 dias. Então, essa pactuação atende, inclusive, o que a nossa legislação preconiza em relação ao atendimento a esses pacientes oncológicos. Então, uma boa notícia, mas ainda não é uma solução definitiva, Ari. Pode ser que esse problema volte a acontecer, vamos aguardar aí o que o hospital sinaliza em relação a essa separação dos gastos privados com os gastos públicos. Olha, a gente vai já mostrar um outro problema aqui em Teresina, dessa vez na rede municipal de saúde, né? O atendimento em uma UPA aqui da capital. Mas antes eu quero conversar com os jogadores, apoiando o que a gente sempre cobra. O Hospital São Marcos é um hospital importante, de referência no tratamento oncológico, mas é recurso público, precisa de máxima transparência. É verdade, Ari. Não dá para ser uma caixa de Pandora em que existem questionamentos sobre como é a aplicação. Não estou dizendo aqui que exista problema na aplicação, que exista irregularidade. Não é disso que eu estou falando. Porém, para que fique claro para o cidadão, para a população, para a opinião pública e para que não haja questionamentos, porque os questionamentos, eles existem, o ideal é que a transparência com relação à aplicação dos recursos, o recebimento, a aplicação, seja mais clara, até para evitar essa queda de braço com o setor público. Então, quando você deixa mais claro, você evita o questionamento. E isso vale, Ari, também para os dois lados, para que o poder público também deixe claro sobre os repasses, para que deixe claro sobre como é que funcionam os custos de um tratamento como esse, mesmo que dentro de um hospital que faz um trabalho de filantropia. Transparência é a palavra. E olha, a gente tem a manchete 4 do Marca, que a gente continua mostrando problemas na saúde. No caso dessa manchete agora, foi mais uma luz no fim do túnel, né, do que a resolução de um problema, o começo de uma resolução que o problema está longe de ser resolvido. Mas agora, a gente fala daquele atendimento ali, né, de emergência em uma UPA aqui da capital, na zona sul de Teresina, no bairro Promorá, em que uma mulher desmaiou na recepção. Como foi isso, Franci?
Isso mesmo, Maria. Ela estava aguardando atendimento já há algumas horas na unidade de pronto atendimento do bairro Promorá e, diante da demora, ela acabou desmaiando, o que causou a revolta. Olha aí as imagens, dos Fran. que estavam acompanhando esse fato na UPA do bairro Promorá. Então, os pacientes denunciam demora no atendimento. Ali a gente separou o vídeo, claro que ali borrando o rosto dessa senhora que aguardava atendimento nessa unidade de saúde. Vamos conferir. Que não me cala. Não tem quem me faça me calar. Negligência aí. Aí fica só olhando, banho de pateta. Banho de pateta, só olhando, não mexe no chão. É isso. Chama de alguém ali na classificação do Olha só, uma senhora está no chão e há duas pessoas tentando erguê-la, tá? Tentando levantá-la. A gente tem aqui o Eliezer Rodrigues, nosso comentarista, que mora no Promorá. Ele é da região, conhece a realidade da Zona Sul. Tá assim mesmo, tá ruim assim mesmo, Eliezer? Sim, Ari, não é a primeira denúncia. É um caso que chama atenção porque chegou ao ponto de alguém desmaiar nessa espera, outra pessoa registrou, isso ganhou repercussão nas redes sociais, mas no dia a dia, se a gente for verificar, outras deficiências podem ser notadas. A Fundação Municipal de Saúde tem reconhecido essa necessidade de mais investimentos, mas, em regra, relata ali uma falta de recursos, burocracias, enfim. Mas lá na ponta, o cidadão que mais precisa, aquele paciente do SUS, sente na pele todas essas limitações, dificuldades. Lembrar que, recentemente, a Prefeitura de Teresina rejeitou uma policlínica do governo federal porque não teria condições de manter o funcionamento com pessoal, insumos, a estrutura necessária para garantir os atendimentos. Então, se não pode comportar mais uma unidade dentro da rede, isso pressupõe que as outras estão já no limite ou em colapso, deixando a desejar no atendimento, enfim, tratando de uma maneira aquém da expectativa pacientes em momentos ali de necessidade maior, quando estão doentes, quando estão numa situação crítica. É lamentável, né? Saber que uma UPA que atende toda a região sul e até bairros mais distantes, passa por uma ineficiência como essa, um atendimento que chega a ser desumano. Hoje aqui na Rádio Jornal 90.3, nós recebemos uma denúncia de um ouvinte de que na UBS da Vila Irmandulce, na Zona Sul, não tem médico nem enfermeiro. Eles se ausentaram por motivo de férias, enfim, licença. E aí os pacientes sequer conseguem ter acesso a receitas. E eles fazem esse apelo também à Fundação Municipal de Saúde. Vamos agora com a manchete da Cecília Brandão, aquela manchete da Cecília que fala ali sobre uma suposta união entre a Federação PSDB Cidadania e o ex-candidato a governador do PL, o jornalista Tony Rodrigues. Pois não, Cecília? Tony Rodrigues nega a possibilidade de ir para a Federação PSDB Cidadania, e diz que o momento é de reflexão. Olha, Ari, hoje começou a circular aí nas redes sociais, nos grupos, imagens de uma reunião entre o ex-pré-candidato ao governo do estado, Tony Rodrigues, e Jorge Lopes. E aí começou a ser levantada a possibilidade de que haveria ali uma parceria, ou que ele migraria, sairia do PL, começaria a apoiar, então, essas candidaturas da Federação do PSDB e Cidadania. Ele desmentiu e disse, na verdade, que não tenha nenhum pré-candidato nesse momento, que agora ele precisa refletir sobre o que acabou acontecendo com ele. Vamos conferir. Eu não posso dizer, agora eu vou para cá, eu vou para lá, vou levar meu apoio para esse ou para aquele candidato, de jeito nenhum. Eu estou no PL e fico no PL. Não tenho nenhum compromisso de ir para nenhum partido e não tenho compromisso algum de apoiar qualquer candidato, nem mesmo aquele candidato que foi apresentado como novo aliado do PL, entendeu? Não tenho compromisso com nenhuma candidatura. O momento agora é de recolhimento e de tentar entender o que de fato aconteceu comigo e por que eu fui vítima de toda essa circunstância. Diria bastante desagradável para mim, para minha família e para todos os meus seguidores, apoiadores e amigos. Então,
é uma especulação, não é? Se aproveita uma foto de um encontro, e isso é bem comum também no dia de hoje, e acho que até por conta dessa visibilidade que o episódio teve, mas eu não autorizo e ninguém fala por mim, tá? Não tem compromisso nenhum de apoiar e nem de comparecer a lugar nenhum. Estou tranquilo agora, quero ficar um pouco em paz com essa questão de política e depois eu volto. Eu vou ter a oportunidade de voltar e talvez quando eu voltar você não queira me dar espaço para divulgar. Mas, em todo caso, se for possível, divulgue essa fala como a minha mais legítima expressão de manifestação nesse momento. Um abraço. Poliana, eu acho que nesse áudio que o Tony mandou para a Cecília, eu vejo duas coisas que eu quero compartilhar com você. Primeiro, nessa mensagem para a Cecília, eu acho que ele mudou o tom. Ele baixou um tom em relação aos ataques que ele vinha fazendo às críticas. Ataques não, às críticas. Ao presidente regional do PL, o Thiago Junqueira. Segundo, ele deu uma alfinetada no Jorge Lopes. Ele pegou uma foto minha com ele e divulgou que eu ia apoiar ele só por causa da foto? ou não? Tô errado. A alfinetada eu concordo, Ari. Porque, enfim, né? Hoje você tem que ficar de olho em quem tá tirando foto com você. Alguém chamou você para tirar uma foto? Fica de olho, porque, né? Daqui para frente, lá mais atrás, você não sabe, né? Como é que essa foto vai ser utilizada contra ou a favor, né, para você. Agora, com relação à postura do Tony em si no processo, eu acho que é o momento que resta para ele, né? Não adianta, ele percebeu que não adianta mais brigar com o partido não vai dar a legenda para ele disputar, e ele vai agora se colocar dentro do processo. Irei apoiar alguém ou irei me retirar? Eu acho que ele está fazendo essa reflexão para se colocar aí publicamente após a convenção. Eu acredito que ele fará isso. Se for manifestar apoio a alguém, fará isso após a convenção no próximo dia 1º. Então, acho que ele vai aguardar. E, Franci, já houve uma solenidade coberta pelo Eliezer Rodrigues, que trouxe aqui um vídeo do presidente Thiago Junqueira, em que o PL oficialmente declarou apoio a Joel Rodrigues. Não, sim, inclusive o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, nós mostramos ontem, ratificou essa parceria com o Joel Rodrigues, com progressistas. No entanto, é totalmente compreensível a postura do jornalista Tony Rodrigues, porque ele não era um pré-candidato, Ari, que surgiu de repente. Dos pré-candidatos que estão aí, eu diria que ali, tirando o Joel e o Rafael, ele é o que estava há mais tempo trabalhando essa pré-candidatura. Há mais de um ano, o Tony Rodrigues se mostra como um pré-candidato ao governo do estado, inclusive percorrendo uma série de municípios. Então, a postura dele, diante de como aconteceu essa retirada da pré-candidatura dele, é totalmente compreensível. Eu vejo aí uma mágoa, pode ser que futuramente isso passe, mas tendo em vista todo o caminho que ele percorreu até aqui, é totalmente compreensível. Sobre esse tema, a gente tem uma manchete agora do agoniado, tá? Vamos ouvir agora o outro lado. Vamos ouvir o lado do pré-candidato ao Senado do PSDB, o Jorge Lopes. É a manchete 1 do agoniado. Presidente do PSDB garante que a médica Lúcia Santos segue pré-candidata a governadora. Jorge Lopes confirmou que existe um diálogo com o Tony Rodrigues. Esse diálogo que o Tony acabou de dizer que não existe. Pois não, Eliezer? Exatamente. Ari, nós conversamos sobre esses dois pontos com o Jorge Lopes, que é pré-candidato a senador e presidente regional do PSDB no Piauí. Primeiro, será que a doutora Lúcia vai recuar para apoiar Joel? Porque existe esse movimento a nível de oposição. E depois sobre esse estreitamento de laços com o Tony Rodrigues. Qual seria o objetivo? Em que patamar está essa conversa? O Jorge Lopes respondeu. Vamos lá. Não há recuo por parte do PSDB, da Federação PSDB Cidadania. Doutora Lúcia é um quadro importante, doutor Samuel Rego, outro quadro importante que está disputando deputado estadual, Antônio de Pádua Carnaúba, presidente da Associação dos Produtores de Arroz do Piauí, o maior produtor de cera de carnaúba do estado, o homem da agricultura familiar, da família rural, a deputado federal, com todos os outros nomes, o meu nome como pré-candidato ao Senado. Então, doutor Lúcia se insere nos quadros do PSDB. Viemos dialogando com o Tony como pré-candidato ao governo pelo PL
para humildemente todos nós sentarmos uma mesa, PSDB Cidadania, PL, Partido Novo, Democrata Cristão, todos os partidos do campo de oposição, a gente pudesse ali, através de um critério, que é o povo, uma pesquisa de todos, pudesse chegar ao nome de pré-candidato ao governo, a vice-governador e a construção de chapas. Então, Ari, doutora Lúcia permanece pré-candidata, o PSDB não vai recuar dessa estratégia rumo ao governo do Estado. Jorge Lopes citou outros nomes para o Senado, para a Câmara Federal. Enfim, o partido tem aí seu planejamento. E no que diz respeito ao Tônio Rodrigues, o diálogo aconteceu, nós temos inclusive um registro fotográfico que mostra a conversa. E o convite não é para se filiar, não é para o Tônio ser candidato, mas é para o Tônio contribuir com a gestão do Instituto Teotônio Vilela, que é um instituto do PSDB. Seria uma forma de ter o Tônio Rodrigues nesse grupo, com essa ala, contribuindo com ideias, construção de projetos, sendo uma voz de oposição bem reconhecida no Ninho Tucano. Tá aí, o convite tá aí, vai quem quer. Espiões, gostamos. Temos uma bela e talentosa espiã nos preparativos, na sede do MDB, para a convenção de sábado, dia 25 de julho, que é a convenção de todos os partidos que apoiam a reeleição do governador Rafael Fonteles. Vai ser no Atlantic City a partir das 14h. A Poliana já havia mencionado a da oposição 1º de agosto, lá no Clube do 100. E é agora, sábado agora, depois de amanhã, é a do governador Rafael Fonteles e todos os partidos da base. A gente tem um vídeo que é curto. Vamos tentar descobrir qual o motivo de tanta alegria. Pode colocar o vídeo, Nájio. E aí, Apoliana? O que é o... Nós vemos aí o líder do MDB na Assembleia Legislativa, o deputado João Madison, comemorando, erguendo as mãos, quase uma dancinha, e ele está abraçado ali ao Henrique Pires, que é um dos principais candidatos da chapa do MDB. Eu queria o áudio desse vídeo. Ele está fazendo um 6-7, o João Madison. Mostra de novo aí o vídeo. Está farmando aura aí. Está farmando aura, o deputado João Madison, olha aí, ó. Chegou da Expo Corrente animado, hein? O leilão lá da Fazenda. Parece que deu certo. Muito bom, hein? E o Henrique Pires também ali animado. E aí ele ergue as mãos assim, tô descrevendo para quem tá na rádio, tá? Erguendo as mãos assim pro alto. Vendi o boi tudo lá. Ah, não, isso aí é só mesmo o Francis Teixeira que vai dizer qual o motivo de tanta alegria. Francis. Olha, não me arrisco, Ari. Mas Eliezer. eu diria que... Será que tomaram alguma base do Jadiel, do República? Meu Deus. Meu Deus. Do nada. Misericórdia. O João Madison tem esse perfil mais expansivo, alegre. Sim, mas ele tá comemorando motivacional. alguma coisa aí extra. O abraço ali foi grande. Não foi? Eu acho que dá para concluir que é uma coisa boa para os dois. E ele tava correndo, que ele fez uma corridinha assim, ó. Só lembro daquela corrida dele na vitória do A corrida lá do Temístocles, né? Muito bem. Obrigado pela minha espiã lá na sede do MDB. Um beijo, espiã. Veja agora um recado do Armazém Paraíba. Vambora, minha gente! Vem comprar barato no Aniversário Paraíba! Lavadora Color Mark 20 quilos, R$ 64,90 mensais. Guarda-roupa toalha e 2 portas, 3 gavetas, um espelho, R$ 69,90 mensais. Smartphone Motorola G06, 128 GB, R$ 89,90 mensais. Refrigerador Esmaltec, 338 litros, R$ 259,90 mensais. Vem pro Paraíba, vem! Vamos agora falar de um dos principais colégios eleitorais do Piauí. O maior é Teresina, depois Parnaíba, Picos, Piripiri e o 5º colégio é Floriano, é isso mesmo, a Princesa do Sul. É um colégio eleitoral cobiçado, não apenas pela quantidade de eleitores, são ali, eu acho que 45 mil mais ou menos eleitores, mas pelo peso simbólico que Floriano tem. A cobiçada Floriano. Joel Rodrigues fez um grande evento ontem lá na terra dele, terra natal, ele é ex-prefeito de Floriano, foi ontem à noite. E o governador Rafael Fonteles aposta numa vitória lá com os apoios do deputado estadual Dr. Marcos Vinícius Calume e do prefeito Antônio Reis. Aliás, Calume e Antônio Reis, que eram rivais, mas estão juntos em nome de Rafael. Juntos, Não vírgula, eram, não, né? são ainda. Juntos, vírgula. Mas com Rafael, os dois estão ali no mesmo barco, né? Claro que continuam rivais dentro do município. A gente tem imagens que a Nájila vai mostrar agora
do evento ontem do Joel lá em Floriano. Gostaria que os jogadores prestassem atenção como realmente estava lotado. Depois, olha a imagem de fundo, Apoliana. Tinha muita gente, um evento muito grande. Compreensível. Joel é ex-prefeito da cidade. É o principal colégio eleitoral dele. Eleito 4 vezes lá para a prefeitura. 4 vezes, assim como o Firmino Filho foi aqui. E um cara que foi eleito deputado também. Então ele é muito forte, de fato, em Floriano. Ele ficou muito empolgado com o evento de ontem, né? Deu ali um gás nessa reta final para ele, na campanha dele. E aí eu quero que o França analise. Floriano não tem o peso de Teresina, de Parnaíba, mas de fato, se o Rafael vencesse lá, para o Rafael seria um troféu, um trunfo muito grande. E se o Joel tiver uma grande maioria lá contra o Rafael, mesmo que ele não vença a eleição, mas pelo menos para ele diz assim, mas na minha terra aqui, eu me saí bem, França. Justamente, Ari, ele se fortalece, né? Porque o Joel, ele não é um lobo solitário em Floriano, ele tem todo um grupo político, inclusive o irmão dele é um vereador de destaque do município de Floriano, o Joilson Rodrigues. Então, independente do resultado das eleições em âmbito estadual, é necessário que ele mantenha essa força no município de Floriano, porque hoje o prefeito é Antônio Reis, eles romperam politicamente, mas o Antônio Reis, quando foi eleito, ele foi eleito como vice do Joel, e aí posteriormente assumiu como prefeito e rompeu com Joel Rodrigues, mas originalmente o próprio prefeito Antônio Reis pertencia a esse grupo de Joel Rodrigues no município, Ari. Muito bem, a gente tem uma outra manchete do Marca que fala ainda de apoio a Joel. E eu gostei porque é um duelo do ex-candidato a governador Mainha com o França Teixeira. Quando é duelo que a gente gosta, mas quando envolve jogador aqui, meu amigo, é bateu, levou. Mas eu tô do lado do França, independente. Não, tô do lado do França, independente de qualquer coisa. Até porque depois do Marca. Porque depois do programa que eu vi do João Pereira com o Nel Lopes, eu tô com medo do França. Mas é a do Mainha, não? É a do Mainha, viu, minha querida Nájila? Essa daí é a da punição lá pro presidente do PT, de Isaías Coelho, que o Mainha disse o seguinte, vamos lá, tem a 3, é isso? É a 3. Mainha, né, o ex-deputado federal José Maia Filho, Mainha, embarca na pré-campanha de Joel e manda recado sobre escassez de apoios de prefeitos e deputados no apoio a Joel. Lembrando que o França Teixeira trouxe aqui uma cartela mostrando que dos 224 municípios do Piauí, Rafael Fonteles tem um apoio de 214 prefeitos. E Joel, 10. Então, 214 a 10, um placar, bem, dispensa comentários. E aí o Mainha está retrucando, França. É uma voadora, né, Ari? Esses levantamentos que mostram uma vantagem em apoios de prefeitos para Rafael Fonteles no comparativo com o Joel Rodrigues. O Mainha, que era pré-candidato ao governo do estado, desistiu para apoiar Joel Rodrigues, embarcou de vez na pré-campanha de Joel, na pré-campanha do pré-candidato do Progressistas e esteve nesse evento em Floriano e mandou um recado sobre essa escassez de apoios de prefeitos e lideranças ao pré-candidato Joel Rodrigues. Vamos ouvi-lo. Não confie em prefeito, em deputado. Quem vai lhe dar as histórias, Joel, é o povo do Piauí. Bem, me parece, com todo respeito ao Mainha, né? Claro, ele está certo em fazer esse discurso, mas me parece um discurso de quem só tem 10 prefeitos e precisa justificar que tem tão poucos. Porque se a situação fosse contrária e ele tivesse 211, Eliezer, o discurso seria, nós vamos vencer porque nós temos 211. E eu vejo, Ari... 214, desculpa. E eu vejo, Ari, uma contradição em relação, por exemplo, à eleição do senador Ciro. Porque quando o assunto é a eleição do senador Ciro, aí quanto mais prefeito, melhor. Fazem questão de dizer a quantidade de prefeitos que estão nessa aliança, nessa base de apoio, quantidade de vereadores e líderes municipais, aí conta, aí é importante, aí soma, aí é força para o grupo. Agora, quando o assunto é a eleição do Joel, não precisa, o importante é o povo. Então, eu vejo que há uma contradição aí nesse grupo político. Sem dúvida, inclusive os números do senador Ciro Nogueira são parecidos com os números do governador Rafael Fonteles, curiosamente, o número de apoio de prefeitos
estão ali. Tá na mesma. No mesmo nível, patamar. né, Poliana? Mesmo patamar. Mesmo patamar. Pois não. Sabe o que me lembra, Ari? Sim. Aquela comparação dos votos da chapa do PRD com os votos que o doutor Pessoa teve. Bem lembrado, os vereadores tiveram 90 mil votos e o doutor Pessoa 10. É mais ou menos isso, Ciro e Joel? De apoios, né? A gente Sim, fala de apoios. O Ciro tem ali... Mostrava que os vereadores não estavam trabalhando pela campanha de doutor Pessoa. Então, eu vejo ali que também há uma falta desse apoio para o Joel dentro do Progressistas. Olha, saiba que quem compra no Shopping Rio Poti só tem vantagem. Além de encontrar as melhores lojas e experiências, suas compras ainda podem virar um prêmio incrível. É isso mesmo, a cada R$500 em notas fiscais cadastradas no SAAPP, você garante sua participação em uma promoção e concorre a um prêmio de R$10 mil. Comprou, cadastrou suas notas fiscais no SAAPP e pronto, já está concorrendo. Mas atenção, a promoção é por tempo limitado e é somente até amanhã, hein? 24 de julho, dá tempo ainda comprar. E é obrigatório que você inclua seu CPF nas notas. Não perde tempo, não. Aproveite suas compras no Rio Poti e não deixe essa oportunidade passar. Corre para os SAAPP, tem várias vantagens, tá? Além dessa promoção aí, R$10 mil, né? Cadastre suas notas fiscais e participe, você pode levar R$10 mil. Muito bem, Nájila Alves. Vamos agora de briga com o agoniado. Ele disse que tem briga em outra federação que eu achei que tivesse lá em Céu de Brigadeiro, todo mundo bem, todo mundo feliz, todo mundo junto, todo mundo unido, mas o agoniado disse que não existe isso não. Divergência na federação. PSOL, Rede. O pré-candidato a governador do PSOL é o Gisvaldo, professor Gisvaldo Oliveira. Isso. E o pré-candidato a senador é o Francinaldo Leão. Isso. Que o Francis quer trazer para o Bateu Levou em breve. Não sei se ele quer que ele leve a cabeçada do doutor Pessoa, mas ele quer trazer. Nome combativo. Gente boa, nosso telespectador aqui. Que briga é essa? É um desentendimento, Ari, na estratégia para a eleição rumo ao Senado. Os partidos que integram a federação estão se desentendendo. Para o PSOL, é possível plenamente que 2 nomes sejam lançados. Um indicado pelo PSOL, que seria o Francinaldo Leão, que já está posto há meses, e isso é convencionado com o nome de Manuel Domingos, ex-deputado federal, sociólogo, como uma indicação do Rede para a eleição ao Senado. 2 nomes para essa disputa. Agora, o Rede, eu conversei com o porta-voz do Rede no estado do Piauí, Messias Júnior, quer lançar apenas o professor Manuel Domingos. Eles acreditam que é um nome que unifica não só a federação, mas toda a esquerda. Seria um nome mais lulista nessa eleição para o Senado, englobaria essa ala política no estado do Piauí, estaria bem alinhado com o presidente Lula e daí não haveria necessidade de um segundo nome, mesmo sendo possível. Francinaldo Leão não aceita ser preterido e falou com a nossa equipe. Vamos ouvi-lo. O pessoal vem fazendo essa discussão há 5 meses, né? Ao longo desses 5 meses discutindo, né, as candidaturas majoritárias e definiu pelo nome do professor Gisvaldo ao governo e o nome do Francinaldo Leão, candidato ao Senado. Né? Isso foi discutido na base do PSOL, foi articulado, conversado e definido e levado para a federação. Quando chega na federação, há uma discordância, porque a Rede chega querendo uma candidatura única, que é a do professor Manuel Domingos. Né? A gente discorda totalmente, até porque hoje nós temos 2 vagas ao Senado e não, assim, para nós do pessoal, para que essa briga, para que essa disputa, haja visto que existem as 2 vagas. Há espaço tanto para um candidato do PSOL como para o candidato da Rede. Nós estamos abertos para fazer a chapa majoritária. Professor Manuel Domingos pela Rede, Francinaldo Leão, pré-candidato ao Senado pelo PSOL e professor Gisvaldo ao governo, pronto. Unificaria toda a base e a gente sairia, né, fortalecido nessa disputa aqui no estado do Piauí. Quem é que quer dar a cabeçada no Francinaldo dessa vez, Elias? A princípio, meu querido Messias, do Rede Sustentabilidade, né?
Messias Júnior é o porta-voz estadual do partido. Então, assim, Ari, nessa relação de forças na federação, o pessoal tem prevalência, tem 70% das indicações para as candidaturas, vai lançar o professor Gisvaldo ao governo, ofereceu a vaga de vice ao Rede, o Rede não aceitou, então o nome que vai ser lançado pelo PSOL, aí em uma chapa pura, é o da sindicalista dos Correios de Campo Maior, Edilene Pinho, deve compor como vice do professor Gisvaldo. Então, há uma espera por uma resposta da Nacional, acionar o Diretório Nacional. Essa definição deve vir até às 18 horas de hoje. Se isso não for pacificado, amanhã não tem a convenção do partido. A convenção estava marcada para amanhã, sexta-feira. Então, a primeira convenção, que a primeira seria do Mobiliza, foi transferida. Então, dia 30. Para o dia 30. Então, a primeira seria amanhã, dia 24, mas pode não acontecer por divergência interna. Exatamente, por esse embate, porque as convenções hoje vêm como uma oportunidade para oficialização, homologação. A discussão propriamente dita, as definições são antecipadas. O dia da convenção é praticamente simbólico. Então, amanhã a gente tem uma convenção para cobrir ou não. Ali posso meter a real? Sim. Olha, essa federação do PSOL e Rede aqui no Piauí já é uma federação que não tem representatividade eleitoralmente nos últimos pleitos, quase que inexpressiva, e ainda fica nessa divisão. E diante dessa configuração que o Eliezer trouxe, que 70% pertence ao PSOL, o Rede deveria dar graças a Deus que essa vaga de uma pré-candidatura ao Senado está sendo apoiada pelo PSOL, porque o PSOL, como é majoritário, que poderia encrencar com o lançamento de um pré-candidato ao Senado do Rede. Então, meu povo, vamos se unir, que a federação já não tem representação na Assembleia, não tem representação na Câmara, pelo Piauí. Então, com essa divisão, só fica mais complicado ainda. E olha, o PSOL nacionalmente tem força em outros estados, como São Paulo, por exemplo. E realmente aqui, juízo. Agora a manchete 2 da Cecília. Ari, pois não. Eu vou atrapalhar. Atrapalhe? Você tem autorização. Porque as mensagens, elas estão chegando aqui na nossa tela. Ah, vamos mostrar agora, Poliana. Eu perdi a mensagem. Não, mas a Nájula recupera. Mas o meu querido Hudson, que faz a gestão da nossa Hudson live Monteiro. aqui, Hudson Monteiro, não Vamos deixou lá. perder. Opa. Ele mandou aqui, ele tirou a foto e me mandou. Tá como @Vicente G. Souza 1943. Diz assim: Certo. Apoliana, me nota. Gosto muito de você. Pra mim, você é uma segunda irmã. Achei bonitinho, achei fofinho. E Nájula, pode colocar outras Bota mensagens outras mensagens agora, pra gente ler aqui no interagir, ar. O pra Francis gente vai dar nos uma ajudar olhada. e vai ler pra gente. Mas as pessoas Olha vão aí. mandar como, Ari? Paulo Moura. 9411 7777 agora. Paulo Moura está lhe elogiando como âncora, Ari. Ó. Boa tarde, parabéns, Ari. Ótimo âncora. Muito bem. Concordamos. Muito obrigado, Paulo. Não se acostume que a Amadeu vai estar aqui já de volta. Eu sou Orelha, ele é que é chefe. Mas a gente tem mais participações que eu estou vendo aqui. José da Cruz. Pois não, Francis? Ele diz: boa tarde, eu sou o José da Cruz, questiono o Hospital São Marcos. É particular o dinheiro que vai para comprar material para atender pacientes do SUS? Tem um controle para os materiais não serem usados no particular. O hospital tira proveito, ele está questionando se os insumos, se os materiais comprados com os recursos do SUS, se eles também são utilizados pelos pacientes que são atendidos. Pronto, é a transparência que a Apoliana cobrou no início do programa. Do Hospital São Marcos, nos gastos feitos com dinheiro público. Vamos à manchete 2 da Cecília, porque a gente tem aí, provavelmente, mais uma adesão de um secretário de Silvio Mendes ao governador Rafael Fonteles. A Poliana fez até um comentário lateral aqui, mas ela vai confirmar depois que a Cecília comentar. Pois não, Cecília? Mais um apoio da base de Silvio para a base de Rafael. Mandeira se reúne com Zé Neto. Olha, Ari, esse registro foi publicado aí por ambos nas redes sociais, né? Uma reunião aí do secretário que é da base de Silvio, o secretário da CEMEL, o vereador Zé Neto, que está licenciado aí atuando na secretaria, nessa conversa com o Washington Bandeira. E a gente sabe que não é a primeira vez que acontece essas reuniões. Recentemente, houve a adesão do ex-secretário
ex-presidente da FMS, Charles da Silveira, né, a base de Rafael declarou apoio e esse movimento vem então se replicando. Agora é tentar Olha aí a saber... foto, Zé Neto, secretário municipal de Esportes e Lazer, do lado do pré-candidato a vice-governador Washington Bandeira. E aí quem postou, Cecília? Ambos postaram, foi publicado aí pelo Washington Bandeira, o pré-candidato a vice-governador do estado, e foi republicado pelo Zé Neto. Agora vamos lá, o Silvio tem vários secretários que são da base do governador, vou citar outros. Por exemplo, o secretário municipal de Meio Ambiente, o Roncalli Filho, ele é Rafael, por exemplo. A família do senador Marcelo Castro. É isso, ele é Rafael. A gente tem o Zé Neto, ele é MDB, gente, MDB que é Temístocles, Marcelo, Apoliano, você tinha alguma ele dúvida? É da cota do Georgiano, Isso. né? É ligado ao PSD. Você tinha alguma dúvida, Apoliano, que o Zé Neto iria declarar apoio a Rafael? Não. Não, né? Não. Mas, claro, tem um peso simbólico, ele via pública, secretário do Silvio, tá dizendo, estou com o Rafael. É importante. Obviamente, ali isso na é Câmara, conversado, poucos causariam surpresa, para ser sincero. Acho que só o Petro, a Samanta... Pedro Alcântara. Pedro Alcântara, Ismael Silva. O Ismael tá licenciado, né? Isso. Mas os demais não... Samuel Alencar, que é o filho do pré-candidato a vice-governador. Então, dos 29 ali, você vai ter o Rafael ali com 25, mais ou menos, né? 24, 25, a maioria. Empresário e empresária de Teresina. Sua empresa está vendendo o que realmente pode? Sua equipe entrega alta performance? Você já utiliza o marketing digital e a inteligência artificial para acelerar seus resultados? No dia 20 de agosto, tem um encontro com Paulo Vieira, presidente internacional da Febracis, a maior escola de negócios e desenvolvimento pessoal da América Latina. No Tour Empresarial, você terá acesso a estratégias de liderança, vendas, produtividade, inovação e inteligência artificial para impulsionar a sua empresa e alcançar resultados extraordinários. Não perca essa oportunidade. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está agora na tela. Garanta sua vaga e prepare-se para elevar o nível do seu negócio. As vagas para o Tour Empresarial são limitadas. Esperamos você no dia 20 de agosto. Olá, você de Teresina, empresário, empresária. Eu tenho uma pergunta para você. E a primeira pergunta é: você está vendendo como você gostaria? Está performando? Você já domina as ferramentas do marketing digital, inteligência artificial? Caso contrário, eu estou chegando aí em Teresina, levando a Tour Empresarial, ferramentas poderosíssimas, te fazendo vender mais, produzir mais, com times poderosos ao seu redor. Eu espero você em Teresina, no Piauí. Muito bem, vamos agora com a manchete do Farolito para falar sobre aquela proposta que a gente mencionou aqui no início do programa, que eu quero ouvir a opinião da Cecília Brandão e da Nájila Alves. É uma proposta que foi feita hoje de manhã, né? Eu quero a opinião da Cecília Brandão e da Apoliana Oliveira. Falei Nájila Alves porque a Nájila Alves está aqui conversando comigo o tempo todo, mas se você quiser dar a sua opinião, você diz aqui que eu falo, tá? É o seguinte, um pré-candidato policial quer uma tornozeleira lilás para agressor de mulher. É o ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Piauí, o inspetor Fabrício Loyola. Ele concedeu uma entrevista hoje aqui na Rádio Jornal 90.3 e a gente pegou um trecho para ampliar a discussão aqui no programa. Vamos ouvir. Pré-candidato a deputado federal, inspetor Fabrício da PRF. Proposta da tornozeleira lilás para agressor de mulher. Qual é a ideia, inspetor? A ideia é identificar, alertar e, de fato, constranger aquele homem que tem uma medida protetiva em razão de violência contra a mulher ou que esteja em cumprimento de pena. Que a sociedade identifique aquela pessoa e se comporte como tal. Além disso, Ari, nós temos uma outra questão que as pessoas me perguntaram. E se essa pessoa foi agredida porque está com a tornozeleira? Olha, tem a lei para isso, mas eu digo, não quer utilizar uma tornozeleira lilás, é só não agredir nenhuma mulher. Bem, Apoliana Oliveira,
botar uma tornozeleira lilás. Segundo o inspetor Fabrício Loyola, a ideia é constranger mesmo, dizer o seguinte, olha, esse aqui agrediu uma mulher. E aí, a Cecília até mencionou, acho que foi você, assim, outras mulheres vendo a tornozeleira lilás, já se precavem. Opa, esse aqui tem alguma coisa errada aí com ele. Eu acho que sim, vale a pena tratar sobre essa questão com relação ao constrangimento, na tornozeleira lilás. A gente já falou aqui de carro lilás na porta do agressor, a gente já falou de outras formas de constranger agressores de mulheres. Eu acho que é válido, mas a discussão passa muito mais sobre uma legislação mais dura e a efetivação dela, para que o agressor, quando uma vez sendo preso, ele fique na cadeia, ele pague pelo crime que ele cometeu. E não seja solto ali semanas depois, colocando novamente a mulher em risco, porque a gente sabe, a medida protetiva ela existe, mas ela é muito difícil de ser... como é que eu posso dizer? A palavra me fugiu aqui. Ela é muito difícil de que o agressor, de fato, cumpra essa medida protetiva. As mulheres ainda continuam muito vulneráveis, mesmo com essa ferramenta. Então, acho que mais do que uma tornozeleira rosa, mais do que um carro lilás, é legislação. É o agressor ser preso e continuar preso. Qual a sua opinião, Cecília Brandão? É válida? Não, Ari, realmente é válido, só que acho que não é o que mais deve ser discutido. Realmente, eu pego muito desse ponto da Poliana, que eu acho que devem haver medidas que garantam a segurança da mulher, para além de um item colorido, uma medida cautelar, lilás, rosa, seja o que for. Claro que isso pode trazer algum tipo de constrangimento para esse agressor, mas também não acho que é algo que vai garantir que essa mulher realmente fique em segurança, que esse homem ele não volte a praticar esse crime, porque a gente quer que essas taxas elas diminuam. Tudo bem, mas eu acho que se você coloca isso na culpa da mulher também, por exemplo, a mulher viu que ele está ali com a tornozeleira lilás e não vai se relacionar com ela, com aquele homem. Não é isso, você tem que garantir formas de que essa mulher ela esteja segura para além desse item. Então, eu acho que é válido, não é algo que vai mudar muita coisa no mundo, mas que pode fazer uma diferença ali em alguns casos também. E olha, a jornalista Cíntia Lages, que estará conosco daqui a pouco no Agora Brasil, ela lembra que a CCJ da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, da Alerj, já aprovou um projeto semelhante lá em nível estadual, que lá é rosa, né? Lá a tornozeleira é rosa. E na Câmara dos Deputados e no Congresso e no Senado, já existem projetos de lei semelhantes e também em outros estados, como o Distrito Federal, Mato Grosso e Espírito Santo. Portanto, o inspetor Fabrício Loyola, se eleito deputado federal, vai ter o projeto apensado a outros, que é o nome que se usa. Quando já existe um projeto, você apensa um novo que está na mesma linha, né? Provavelmente, se ele conseguir lograr êxito, haverá esse apensamento ao projeto. Bem, vamos agora para a nossa última manchete, que é aquela punição ao presidente do PT, de Isaías Coelho, que declarou apoio a Joel. A gente ficou aqui em dúvida, vai haver punição de lado a lado? Punição aos progressistas, que declaram apoio a Rafael, porque o Rafael tem 214 prefeitos, então um monte de prefeito aí do PP está votando nele, né? O PT resolveu punir lá em Isaías Coelho, Franci? Resolveu punir ali. O diretório estadual se reuniu ontem e tomou essa decisão diante do vídeo do presidente municipal do PT do município de Isaías Coelho declarando voto no pré-candidato ao governo Joel Rodrigues, porque o voto ali no Ciro para o Senado acaba sendo tolerado pelo PT. A gente viu o exemplo de Cajueiro da Praia, viu o exemplo em outros partidos da base, mas o apoio a Joel e não Rafael pegou muito mal. A gente, inclusive, colocou em cartela o que o PT estadual deliberou sobre o caso Isaías Coelho. A executiva estadual do PT suspendeu James Rodrigues, que é o presidente do PT de Isaías Coelho. O processo disciplinar pode resultar na expulsão dele. O motivo é a declaração pública de apoio a Joel Rodrigues, ao invés de votar no governador Rafael. O presidente Fábio Novo, deputado estadual Fábio Novo, afirma que a manifestação contraria a decisão unânime do partido de apoiar Rafael Fonteles, Lula e os candidatos ao Senado, Marcelo Castro e Júlio César Lima. A decisão foi tomada durante reunião da executiva estadual aqui em Teresina.
No caso do PT, tá essa punição aí. Mas no caso do PP, a Poliana Oliveira, acho que não vai ter, não, porque seria gente demais para punir. Né? Quem é que ia concorrer, né? Sim, pois é. E a prioridade é reeleger o Ciro, né? Então, assim, tem que... Diante disso, olha, o seu Volkswagen planejado do seu jeito. Com o consórcio nacional Volkswagen, você planeja e realiza. Parcelas a partir de R$ 367,50. Sem juros. Planos flexíveis e você ainda pode conquistar seu Volkswagen por sorteio ou lance. Fale agora com o time de vendas do consórcio nacional Volkswagen através do seguinte WhatsApp. 869-9439-8386. Esse você pode confiar. Reta final, vamos aos GVGs, Nájila Alves. Vamos lá, temos gente que vê a gente nessa reta final do Jogo do Poder. Pode colocar na tela. Eu só um, mas é um vídeo de 15 É um vídeo, é um vídeo. Tem áudio, tem áudio. Tem áudio, coloca com áudio, Nájila. Super interessante. O Eduardo lá do Renascença. Vamos lá, vamos ouvir. Junto com o Júnior, Ben está aqui também, ó. Aqui na tela da grandona aqui, ó. Entendeu? Olha aqui, ó. Tá ligado aqui na grandona. Vamos pra cima. O Pedu tá comendo aí a boa panelada, a boa feijoada dele no almoço e assistindo o programa, Elias. É o Eduardo do Renascença, telespectador assíduo, gosta da nossa programação. Um grande abraço, obrigado pela preferência. Muito bem, eu tenho 2 GVGs que foram o seguinte, foi uma solenidade que aconteceu ontem à noite no município de Angical, entrega de títulos de cidadania. O deputado estadual Hélio Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores, recebe do vereador Joaquim Neto o título de cidadão angicalense. Foi ontem à noite, tá? Parabéns ao deputado Hélio Rodrigues pelo reconhecimento. E a outra homenagem, também na mesma solenidade, foi ao... Vamos já mostrar a foto. Essa foi a primeira, né? Ao deputado Hélio Rodrigues, ao deputado estadual João Madison Nogueira. A vereadora Antônia Bogó, que está aí do lado dele, fez a proposição e a Câmara entregou ontem à noite as 2 homenagens. Bem, tudo que é bom dura pouco, nem tanto assim, né? Porque mais de 1 hora. Esse foi o Jogo do Poder desta quinta-feira, 23 de julho de 2026. A gente faz um breve intervalo e na volta, Agora Brasil.